A morte do Deus homem no Evangelho de Mateus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de estudos sobre a divindade e a humanidade de Cristo e a ideia de que este Cristo divino humano morreu. E a gente está discutindo um pouco isso nas minhas análises sobre o último debate que eu fiz com Elias Soares, onde o Elias, para escapar da discussão da imortalidade da alma humana, trouxe à luz a discussão da morte de Deus, e se Deus morre ou não morre, se é uma heresia, não é uma heresia, se Deus morre ou não morre na morte de Cristo, né? E aí a gente está pensando um pouco sobre esse tema do ponto de vista da história da teologia cristã, e como eu falei para vocês, a gente também vai trabalhar um pouco desse tema no texto bíblico, diretamente falando, né? Então, nada melhor do que a gente começar com esse tema fazendo uma análise do Evangelho de Mateus. A minha ideia aqui é fazer uma visão geral do Evangelho de Mateus inteiro, mas obviamente isso é bastante desafiador, estamos falando aí de 28 capítulos, né, completos, um evangelho bastante extenso. Então eu vou fazer referências a muitos textos do Evangelho de Mateus aqui, mas não vou me aprofundar na interpretação de nenhum deles. E naturalmente é importante você também saber que como nós temos 2000 anos de história do cristianismo, cada vírgula desses textos que a gente vai ler aqui já foram escrutinados infinitas vezes em teses de mestrado e doutorado e pós-doutorado e livros e pensamentos e reflexões teológicas, né? Tamanha é a riqueza do texto e etc e tal, beleza? Então a gente não tem nenhuma pretensão aqui de agradar a todos vocês que vão assistir o nosso vídeo em termos assim de se aprofundar em cada visão e cada interpretação em relação a esses textos aqui, até porque senão, obviamente, a gente não conseguiria fazer o Evangelho de Mateus todo num vídeo só, né? Isso é mais do que óbvio. Então a gente vai se esforçar aqui para fundamentar biblicamente um monte de coisa importante, tá? Mas naturalmente de forma introdutória, de forma superficial, e aí depois a gente vai alternando um pouco o estudo do texto bíblico com outras perspectivas do nosso estudo lá do material do Jaroslav Pelikan, que trata um pouco da história da teologia cristã em relação a estas questões, né? Especialmente nesse momento falando de humanidade e divindade de Jesus. E aí esse Cristo divino humano morrendo pelos pecadores em função aí de perdoar os pecados e ressuscitar dentre os mortos e receber toda a autoridade no céu e na terra e aquela coisa toda, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 1. Nós vamos começar lendo capítulo 1, verso 18 até o capítulo 2, verso 3. E olha só o que a Bíblia nos diz. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Podemos parar por aqui.
Bom, o nascimento de Jesus Cristo já é absolutamente miraculoso. Nesse nascimento já está envolvida a pessoa do Espírito Santo e depois Deus vai ser chamado de Pai de Jesus, né? Jesus vai chamar o Pai de Deus, né? Então, olha que coisa interessante aqui já sendo trazido à discussão, aquilo que vai dar forma e conteúdo à doutrina da Trindade, né? A unidade e a diferenciação que há entre Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é gerado pelo Espírito Santo, é filho do Pai, e aí já temos as três pessoas da Trindade. Naturalmente aqui eles ainda estão presentes de forma incipiente, o pensamento trinitariano não está aqui super desenvolvido, existe a mera referência aí ao Espírito, ao Filho e a Deus, vamos colocar desta forma. E depois de muita reflexão, os cristãos vão chegar à conclusão de que Pai, Filho e Espírito Santo compartilham da divindade, sendo aí três pessoas e um Deus só e aquela coisa toda, beleza? E isso é muito interessante. E é legal também, por exemplo, você perceber um pouco da discussão aqui do nascimento de Jesus, da virgindade de Maria, que inclusive também é um tema gigantesco na história da teologia, tem aqueles livros gigantescos assim de mariologia, né? A Bíblia deve ter aí no máximo uns 20, 30 versículos que falem a respeito de Maria, mãe de Jesus. E ainda assim a reflexão a respeito de Maria é gigantesca, em especial no catolicismo romano, mas não somente, né? Todos os cristãos pensam de alguma forma em Maria, ainda que também existe muita polêmica a respeito das conclusões católico-romanas em relação a Maria, naquilo que existe aí divergência, né, entre os cristãos protestantes, que discordam aí de bastante convicções católicas a respeito de Maria. E a gente pode concordar com algumas convicções católicas a respeito de Maria e discordar de outras, por exemplo, né? Tanto católicos quanto protestantes creem que Maria deu à luz a Jesus Cristo, sendo até aquele momento virgem. Isso é uma fé compartilhada entre católicos e protestantes, beleza? Agora, Maria é a mãe de Deus. Então, há católicos e protestantes que concordam com essa afirmação, há protestantes que discordam dos protestantes e dos católicos que creem dessa forma, né? Que a Maria é Theotokos, né? Acho que fala, né? Que é a mãe de Deus. E aí tem inúmeras discussões trinitárias a esse respeito. Mesmo entre os protestantes que acreditam que Maria é mãe de Deus, que esse é um título legítimo para Maria, podem discordar da perpétua virgindade de Maria, de que Maria ressuscitou dentre os mortos, de que ela foi assunta ao céu, de que você deve orar a ela, que ela é uma espécie de corredentora ou co-salvadora, e que ela faz intercessão, e que de alguma forma ela foi preservada do pecado original para Jesus poder nascer santo e sem pecado. Tudo isso pode se discordar dos católicos e pode concordar com algumas outras coisas, tá? Mas o importante demonstrar aqui é que uma reflexão bíblica extremamente pequena de que a Virgem deu à luz dá origem a pensamentos gigantescos aí na história do cristianismo. E aqui um pouco em relação à doutrina da Trindade, da mesma forma. Aqui nós temos a presença de Cristo, do Espírito Santo e do Pai, que está aqui até relativamente implícito. Daqui a pouco ele vai ficar bem claro no texto em vários outros contextos, e aí tem todo um desenvolvimento gigantesco da doutrina da Trindade. E alguns aspectos dessa doutrina a gente pode discordar, e alguns aspectos dessa doutrina a gente pode concordar, né, como protestantes e católicos, dentro da mesma coisa que acontece em relação à Mariologia, beleza? Então aqui, ó, já quase 10 minutos de vídeo, não saímos do capítulo 1 e 2 ainda. Seja como for, o texto fala do Espírito Santo gerando Cristo, sendo o Filho de Deus, e que, em função disso, o próprio menino seria chamado de Deus, o Emanuel, que é o Deus conosco, né? Muito legal. E aí, já no primeiro momento da existência de Jesus, além dele ser chamado de Deus, ele já é adorado pelos reis ali, magos do Oriente, que viram a sua estrela e etc e tal, tá? Beleza. Aí, no capítulo 2, do verso 13 em diante, diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece até lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para apólime o menino, né, para matar o menino.
Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partindo foi para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então aqui já existe a ideia do Filho de Deus, e que já no primeiro instante das reflexões bíblicas a respeito dessa pessoa, Cristo, que é chamado Deus e é um homem, já a ideia é que esse cara já quer matar ele, né? Isso já é interessante, que tem que ver aí com a nossa discussão da morte do Deus homem no Evangelho de Mateus. Depois, quando isso acontece lá na cruz, onde ele efetivamente morre, então aí se cumpre esse tema que já está aqui presente desde o nascimento de Jesus, onde ele já recebe adoração, porque é Deus, e já é procurado para ser morto, porque ali supostamente ele é um rei, e aí tem profecias a seu respeito, então pode haver ali uma implicação política do seu nascimento, e já se luta, né, contra Jesus desde o início, e já está em perspectiva de tentar matar ele, né? Bem interessante, legal. Aí, depois quando o Herodes morre, né, o anjo fala para José, né, dispõe-te e volta para a tua terra, porque já morreram os que atentavam contra a psique do menino, né, tentavam matar a alma do menino, a pessoa do menino Jesus, né, a pólime e psique, já aqui no contexto de Mateus capítulo 2, onde quer se matar a pessoa de Jesus, matar a alma de Jesus, matar o Senhor Jesus em pessoa, aquele que é Deus e homem. Bom, então esse é o tema fundamental da fé cristã, é a morte do Deus homem na morte de Jesus Cristo, beleza? Chega no capítulo 3, aí se apresenta João Batista, e João Batista aponta para Cristo, e aquela coisa toda, e aí diz assim, no verso 13, por aquele tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que Jesus o batizasse. João, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, então, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mais uma cena trinitária extremamente importante, né? Jesus batizado sai da água, o céu se abre, desce sobre ele o Espírito Santo sobre forma de pomba. Então aqui, ó, o Espírito Santo aqui descendo sobre ele em forma de pomba, e a voz lá de cima dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Manifestação da Trindade, inclusive fazendo a diferenciação entre as pessoas, né? Um é o Espírito que desce em forma de pomba, outro é o Filho que está saindo da água, e outro é aquele que fala do céu, tá? Você tem aí as três pessoas da Trindade, beleza? E aqui Jesus Cristo revelado como o Filho de Deus. E aí o Espírito Santo leva Jesus ao deserto, já inclusive demonstrando que, conquanto em muitos pontos do texto bíblico existe unidade entre o Espírito Santo e Cristo, porque eles são membros da Trindade, existe também diferenciação, que aqui é o Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto. E lá Jesus vai ter um embate com Satanás, e Jesus vai apelar para o está escrito, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando o Satanás pede para ser adorado, aliás, quando Satanás pede para Jesus se jogar lá do pináculo do templo, porque os anjos vão cuidar dele, etc., Jesus responde de uma forma muito interessante, não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes, antitrinitarianos, etc., dizem assim, Jesus nunca afirmou ser Deus. Dentre várias vezes que Jesus se afirmou ser Deus, essa é uma delas. Porque quem que Satanás estava tentando naquele momento? O próprio Jesus. Né? Se joga aqui para baixo e vê aí se essa palavra aí do Salmo 91 se cumpre. E Jesus fala para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Que justamente era quem o Satanás estava tentando. Obviamente, por causa da complexidade da doutrina da Trindade, alguém poderia argumentar que Satanás estava fazendo referência ao Pai, né? Como se Jesus colocasse o Pai à prova para ver se ele ia cumprir o Salmo 91 na vida dele, Jesus, e aí Jesus estaria falando para Satanás, não tente o Pai que é Deus e eu não sou Deus, e não tentarás o Senhor seu Deus que é esse Pai e não sou eu. O antitrinitariano ele sempre tenta argumentar desta forma em relação a esse tipo de revelação, mas aqui claramente Jesus Cristo se revela como Deus,
e rechaça como Deus a tentação de Satanás. Satanás tenta Jesus e Jesus fala para ele: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Que é quem ele estava tentando naquele momento, na própria pessoa de Jesus Cristo, né? Aí Satanás pede adoração e Jesus responde que somente ao Senhor teu Deus adorarás e só ele a darás culto, né? Aqui também tem o mesmo tipo de discussão do que a gente falou anteriormente, né? Claramente, Jesus Cristo está se identificando como Deus único que deve ser adorado, mas naturalmente o antitrinitariano sempre vai querer evitar essa implicação e vai dizer que aqui Jesus estava fazendo referência ao Pai, tá? A gente vai trabalhar um pouco essas discussões, não extensamente, como eu já expliquei para vocês, mas vai ficar suficientemente claro que Jesus, ele clama a sua própria divindade em muitos momentos do Evangelho de Mateus e de outros evangelhos, de outros textos também, ainda que os antitrinitarianos gostem de espernear e brigar um pouco quanto às interpretações dos textos, quando você tem situações como essa. Inclusive, né, no capítulo 5 a 7, que é o Sermão da Montanha, Jesus claramente se revela como Deus naquilo não só em que ele interpreta legitimamente o que Deus havia dito, como quem sabe o que Deus realmente tinha querido dizer com a lei, aquele monte de regulação e etc e tal, como ele inclusive admite autoridade igual ou até mesmo superior às revelações de Deus naquilo que foi passado, né? Olha, foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, você não pode nem ter ódio, porque aí você já tem assassinato no coração, mesmo que você não mate a pessoa. Então aqui, Jesus Cristo está reclamando uma autoridade idêntica àquele que disse não matarás e dando o verdadeiro sentido do que aquele que disse não matarás queria dizer, que era que você não pode nem ter ódio, né? Esse é o verdadeiro ponto aí de Jesus. Então, nesse aspecto, por exemplo, Jesus se coloca com a mesma autoridade daquele que deu os 10 mandamentos, né? No caso, é Deus, ok? E antitrinitariano reclame o quanto quiser. E aí acontecem assim umas coisas muito interessantes, né? Em relação a isso. Por exemplo, o capítulo 7, verso 21, diz assim, né? Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, que vai entrar no céu, né? Então, olha que coisa interessante. Nem todo aquele que me chama de Senhor, Jesus falando, mas deve fazer a vontade do Pai. E aqui é uma coisa interessante, assim, nesse aspecto, né? Jesus é chamado de Senhor, que inclusive é o título do Pai, e aponta para a vontade do Pai sendo feita como a sua própria vontade. Então, tipo assim, você deve obedecer ao Senhor, chamá-lo de Senhor, obedecendo à vontade de Deus, porque é a unidade entre o Senhor e Deus. Não adianta você agradar o Senhor Jesus e não agradar Deus o Pai, porque no fim das contas, a unidade que há entre eles em função daquilo que explica um pouco a doutrina da Trindade, que tem que ver com essa unidade dessas três pessoas, não pode ser quebrada, né? Então, se você chama Jesus de Senhor, mas não faz a vontade do Pai, você chama Jesus de Senhor de forma hipócrita, né? E ele que conhece a vontade do Pai e conhece você que não faz a vontade do Pai, não vai se deixar engambelar porque na boca você o chama de Senhor, né? É isso que ele está dizendo basicamente, tá? Aí, no verso 28 do capítulo 29, aliás, no verso 28 e 29 do capítulo 7 de Mateus, diz que as multidões ficavam maravilhadas das doutrinas de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Aqui já coloca também Jesus meio que acima da humanidade, né? Ele tem uma autoridade acima aí dos estudiosos e etc e tal. Alguém também poderia tentar argumentar que aqui não é bem uma questão de autoridade divina, né? Ou se é uma autoridade divina, é uma autoridade delegada da parte do Pai. Mas seja como for, Jesus tem uma autoridade que ninguém mais tem, né? Isso, inclusive, não vai aguardar lá a sua ressurreição, lá no capítulo 28, mas já existe desde os ensinamentos de Jesus em primeira instância como uma autoridade acima de qualquer outra autoridade. Isso vai sendo revelado no Evangelho de Mateus inteiro, nas curas, nos exorcismos, nos milagres e etc e tal, né? Então,
Jesus tem uma autoridade não só, vamos dizer assim, teórica, como assim, uma pessoa muito inteligente, que interpreta com muita retórica boa aquilo que em tese é a vontade de Deus, é a verdade de Deus, mas ele tem autoridade prática, né, que inclusive é uma das provas também da sua divindade, né? E a gente vai ver inclusive isso, né, que ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, né? Então o Espírito de Deus e Jesus agem, vamos dizer assim, nessa unidade da Trindade, né? Aquilo que Jesus faz, ele faz pelo Espírito de Deus. Aquilo que Jesus faz é o que Deus faz. Aquilo que Jesus faz é a obra de Deus, né? Como Deus que ele é, na verdade, né? Ok, beleza. Então, ok, aí tem bastante coisa aqui, bem legal e tudo mais. Aí, vamos avançar, porque senão a gente não sai nunca aqui disso aqui. Vamos lá para o capítulo 9. E aqui, nesses capítulos 8, aqui ele está fazendo um monte de cura, um monte de ensinamento, e etc e tal. No capítulo 9 também. E aí no capítulo 9, verso 4, fala assim, que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, lhes disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Aqui também é uma questão bem importante de divindade de Jesus, né? Jesus é aquele que conhece o coração das pessoas. Ninguém conhece o nosso coração a não ser Deus. O antitrinitariano sempre vai tentar dizer que Jesus conhece o coração porque, tipo, Deus, o Pai, que é Deus verdadeiro, e Jesus não é o verdadeiro, aí meio que Deus dá esse conhecimento do coração ao homem Jesus. Mas não é o que o texto diz. Jesus é descrito aqui como quem conhece os pensamentos, como quem conhece o coração das pessoas, não como quem recebe um conhecimento que não tem por si mesmo, da parte de Deus que o tem, e aí o concede ali o conhecimento a respeito dos pensamentos das pessoas. E ele diz, por que vocês estão cogitando mal no vosso coração, e etc e tal? Porque Jesus tinha perdoado os pecados de uma pessoa num contexto, né, de cura, do paralítico e tudo mais, e aí ele fala, né, Jesus fala, para que vocês saibam que o Filho do Homem, referindo a si mesmo, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Isso também é, obviamente, uma característica divina, né? O antitrinitariano vai argumentar que Deus também deu aos fiéis a prerrogativa de perdoar pecados, né? Isso não quer dizer que o fiel é Deus, mas aqui Jesus Cristo tem essa prerrogativa, não de forma concedida, né, derivada, mas de forma intrínseca, né? Então, aqui você vê mais uma, né, distinção e revelação da divindade de Jesus, aquele que conhece o coração humano, aquele que pode perdoar os pecados da humanidade. E, naturalmente, no contexto da comunhão com ele, vamos pensar assim, eu estou em plena comunhão com Deus e com Cristo. O pecado que eu perdoo, que eu considero que tem perdão, porque eu estou em comunhão com ele. Né? O pecado que eu digo que não tem perdão, não tem perdão porque eu estou em comunhão com ele. Não quer dizer que eu me torno o centro de perdão dos pecados ou não, mas que eu estou em comunhão com aquele que pode perdoar os pecados ou não. Então, por exemplo, na minha comunhão com o Espírito Santo de Cristo, e com o Pai, e com a Trindade, eu sou capacitado a discernir o pecado que Deus perdoa do pecado que Deus não perdoa. Esse é o sentido da ideia de que a gente retém ou perdoa os pecados das pessoas, né? Como seguidores de Jesus, e que o catolicismo usa, inclusive, mal, como a maioria das coisas que o catolicismo faz, para querer dizer que a Igreja Católica pode perdoar os pecados, né? Na verdade, não. O cristão em comunhão com Deus discerne o pecado que Deus perdoa. Essa é a verdade. Não é que o homem é a fonte do perdão do pecado, tá? Então, não pode ser dessa forma. Beleza, legal, interessante. Aí, vamos ver o que mais aqui. Capítulo 9, verso 6, era a autoridade para perdoar os pecados. Aí, Jesus vai falar no capítulo 10, verso 28, que aí Deus pode destruir no inferno tanto o corpo como a alma do ser humano, né? Mas aqui uma revelação, nesse caso aqui, não exatamente da divindade de Jesus, mas do poder de Deus sobre corpo e alma humana. Então, corpo e alma humana não são imortais ou indestrutíveis da perspectiva divina, até porque se assim fossem, você teria um Deus não todo-poderoso que não poderia sequer destruir uma alma humana. Você teria uma alma humana indestrutível da perspectiva do divino, criando uma impossibilidade para Deus destruir essa tal dessa alma aí
do ser humano, que obviamente é um conceito absolutamente idiota, e nesse ponto aqui Jesus Cristo revela simplesmente a destruição do imortalismo, né? Se você bem entende Mateus 10, 28, você entende que o imortalismo está destruído nas palavras de Jesus. Beleza, legal. Aí o capítulo 11, verso 27, Jesus ele já começa a entrar um pouco assim numa discussão mais trinitária. Ele fala assim, né? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão... Aliás, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então aqui Jesus ele começa a suscitar um monte de questionamentos e dúvidas em função dos milagres, dos exorcismos e dos ensinamentos. E mais cedo ou mais tarde as pessoas ficam curiosas a respeito de como que Jesus fala do Pai. E aí ele fala um pouco dessa exclusividade, dessa união entre eles. E isso é muito legal, né? Aqui Jesus exclui o Espírito Santo textualmente. Todavia, também é importante entender que nessa unidade aqui compreende-se o Espírito Santo, uma vez que Jesus chamava de Deus, aquele que ele chama de Pai, e ele foi gerado do próprio Espírito, né? Então, revelando a unidade entre o Pai e o Espírito. Então, nesse caso aqui, conquanto a linguagem seja de Pai e Filho, o Espírito Santo, obviamente, está incluído dentro desta união das pessoas da Trindade, certo? Que ora são apresentadas de forma separada. Então o Pai é pai do Filho, que é gerado pelo Espírito. O Filho volta ao Pai e aí ambos enviam o Espírito. E em outros contextos eles são confundidos. Jesus é filho do Espírito Santo, é chamado filho do Pai. Né? Que aí, nesse caso distingue-se, não se distingue, na verdade, a pessoa do Espírito Santo da pessoa do Pai. Isso revela, então, que ao mesmo tempo eles têm uma unidade e eles podem ser diferenciados. Por isso a doutrina da Trindade é 3 e é 1, tá bom? Beleza, legal, muito interessante. E aí a gente chega no capítulo 12, onde Jesus vai suscitar uma discussão sobre o sábado, e ele vai falar que o Filho do Homem é Senhor do sábado, mais uma revelação clara de divindade, beleza? Quem era o Senhor do sábado lá no Antigo Testamento? O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quando Jesus fala que ele é Senhor do sábado, obviamente que ele está querendo dizer que ele é o Senhor, seu Deus, tá bom? Aquele que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando o 7º dia, tá? Beleza, legal. E aí, nesse contexto, inclusive no verso 14 do capítulo 12, diz que os fariseus se retiraram e conspiravam contra eles sobre como lhe tirariam a vida, como que eles iam matar o Senhor do sábado, Deus, né? Ó, Deus homem aqui no caso, Jesus Cristo, né? Porque aqui é um homem falando, mas como Deus também, né? Então, Jesus Cristo, homem, é Deus, é o Senhor do sábado, tá? E aí, essa pessoa, Deus homem, os caras estavam querendo matá-lo, né? Matar o Deus homem, aqui no caso os fariseus, em função aí das suas discussões e discordâncias em função de Jesus Cristo, beleza? Aí, no capítulo 12 ainda, no verso 28 em diante, diz assim, Jesus falando, se eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha, por isso vos declaro. Todo pecado e blasfêmia serão perdoadas aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir, né? Jesus tinha falado da sua relação com o Pai alguns versos anteriores, lá no capítulo 11, verso 27, e aí alguém poderia dizer então o Espírito Santo foi excluído por Jesus, o Espírito Santo é irrelevante, o Espírito Santo é só uma outra manifestação do próprio Jesus ou do próprio Pai, não é uma terceira pessoa, e blá blá blá, porque Jesus o excluiu. E aqui Jesus exalta o Espírito Santo e coloca ele numa posição muito interessante, inclusive, né? Ele diz que ele, Jesus, expulsa os demônios por esse Espírito, que aqui é chamado de Espírito Santo e Espírito de Deus,
E porque isso acontece, o reino de Deus chega entre as pessoas. Então, aqui é mais uma manifestação da Trindade, né? É Filho, Espírito e Deus, né? No caso aqui, supondo o reino de Deus o Pai, né? E da Trindade, etc. e tal. Legal, muito interessante. Então, e aqui se você fala contra o Filho do Homem, que também é Deus, você pode ser perdoado, porque você pode mal entender e ele vai relevar. Ele vai morrer por você, etc. Mas se você falar contra o Espírito Santo único que pode te convencer e tudo mais, etc., de uma forma definitiva, você não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo por vir. Beleza? Legal. Aí o que mais? Aí no capítulo 12, verso 42, Jesus fala: aqui está alguém que é maior do que Salomão. Na Bíblia, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Quando Jesus fala que ele é maior que Salomão, então aqui ele está se colocando acima da humanidade. É mais uma revelação de divindade da parte de Jesus, tá bom? Legal, excelente. O que mais que nós temos aqui? Capítulo 13. Vamos dar uma olhada lá. Aí ele vai falar da parábola do semeador. E na parábola do semeador acontece uma coisa muito interessante, né? O semeador saiu a semear e foi plantar e etc e tal, e aí jogou uma semente num terreno assim, num assado, e veio o diabo, tirou e não sei mais o que, e aí depois cresce o joio no meio do trigo, aí as pessoas perguntam: Senhor, você não semeou uma boa semente no seu campo? De onde depois veio o trigo? Aí Jesus responde: veio do inimigo, etc e tal. E aí ele fala aqui que o que semeia a palavra, aqui no caso que é o Senhor, é o Filho do Homem. Então aqui Jesus se revela como aquele que é Deus, que vai plantando as sementes do Evangelho, e o seu inimigo é o diabo, né? Isso também é bem interessante, e aqui ele, Filho do Homem, vai fazendo esta obra aqui. E aqui no verso 41 do capítulo 13, diz que o Filho do Homem enviará os seus anjos, que ajuntarão do reino todos os escândalos que praticam a iniquidade, vai jogar eles lá na fornalha de fogo e vai haver ranger de dentes. Então, veja bem que o Filho do Homem aqui, ele tem ao seu dispor um exército de anjos, ele é o Senhor dos anjos, né? Aqui ele está bem acima da humanidade, né? Ele não é socorrido pelos anjos, ele ordena os anjos, né? Ele envia os anjos para pegar quem faz o escândalo e levar à condenação e etc. Né? Mais uma revelação de que Jesus está acima da humanidade, tá? É o próprio Senhor dos anjos, o Criador, Deus e etc. e tal. Beleza? Legal, excelente. Aí, o capítulo 15, versos 8 e 9, tem uma questão bem interessante ali. Quando Jesus começa a falar contra as tradições, né, dos judeus e que estavam colocando a palavra do homem acima da palavra de Deus, ele cita o profeta Isaías, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui, Jesus cita o texto de Isaías, colocando-se como Deus em primeira pessoa. Né? Em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas de homens. Claro, os fariseus ali não estavam reconhecendo Deus em Cristo. Estavam reconhecendo em Cristo um herege, estavam mal entendendo as posturas de Cristo, os ensinos de Cristo. Mas ali era exatamente Deus falando para eles: vocês me adoram, Deus, de forma vã, porque vocês colocam as suas tradições acima da minha palavra. Né? E aqui Jesus cita em primeira pessoa a citação de Isaías, que é Deus falando, né? Claro, isso também acontece sempre que a gente lê o próprio livro de Isaías. Eu sou Deus e não há outro. Aí é eu, Ezequiel, lendo: eu sou Deus e não há outro. Mas aí, nesse caso, eu não sou Deus. Jesus, nesse caso, era diferente, né? Ao ele ler o texto de Isaías, falando assim em Deus em primeira pessoa, é o próprio Deus ali falando em primeira pessoa com aquelas pessoas. Aí no próprio capítulo 15, a mulher cananeia adora Jesus. E aí no capítulo 15 ainda, verso 30 e o verso 31, Jesus cura as pessoas e assim elas glorificam o Deus de Israel, né? Claro, o antitrinitariano sempre vai dizer: não, Jesus não era o Deus de Israel. Então Jesus, ele cura as pessoas, e aí em vez deles adorarem a Jesus, eles adoram o Deus de Israel. Mas Jesus acabou de ser adorado pela mulher cananeia no mesmo contexto, e agora eles adoram o Deus de Israel, glorificam o Deus de Israel em função daquilo que Jesus faz. Então Jesus faz aquilo que dá glória ao Deus de Israel. Ao glorificar o Deus de Israel, eles estão glorificando Jesus em função da sua obra, mantendo a identidade de Jesus como o Deus de Israel, tá bom? Legal, etc.
Que mais? Capítulo 16, verso 13 em diante. Quem os homens dizem que eu sou? E aí eles dizem, um dizem que é Batista, que é o João Batista, outro que é Elias, outro Jeremias. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus ele fica feliz com Pedro, ele diz, olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí tu és pedra, e sobre essa chave aí eu vou edificar o reino, e blá blá blá, aquela coisa toda muito usada pelos católicos também, né? E aí Jesus começa a falar que ele ia ser morto, ele, Deus homem, ia ser morto e ia ressuscitar, e aí Pedro vai dizer não, que isso não te aconteça, e aí Jesus fala para Pedro, né, arreda de Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo que ele vai morrer, né, ele, Deus homem, vai morrer, sem entrar, obviamente, também na minúcia, né? Ele vai morrer como homem ou como Deus, ou só como homem, ou só como Deus, ou como homem e Deus. Então ele não entra nessa minúcia, mas ele vai morrer. E Satanás não cogita as coisas de Deus, mas dos homens. A morte de Jesus é uma coisa de Deus. Isso não quer dizer que é a parte divina que morre, tá? Não é esse o ponto do texto aqui. Mas a ideia é, a morte de Jesus é o plano divino, né? É aquilo que é a coisa de Deus, né? É a morte de Jesus. E Satanás não cogita das coisas de Deus, ele cogita das coisas dos homens, né? Ele quer, inclusive, colocar o temor no homem, Jesus, para que ele não sofra a cruz, para que a vontade de Deus não se cumpra. Porque a vontade de Deus passa pela cruz, né, do homem Cristo, do Deus Cristo, né, da pessoa de Jesus Cristo, que era Deus e homem. E Satanás não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Isso é bem interessante nesse contexto aqui. Aí no capítulo 17 ele volta a falar que ele há de padecer nas mãos dos homens, né? No capítulo 13, aliás, 17, verso 12. Ok, legal. Vamos seguindo. O que mais que tem aqui? Ok, ele vai padecer nas mãos deles. Aí vamos para o capítulo 19, versos 25 e 26. E ali tem uma discussão muito interessante, quando Jesus se encontra lá com o jovem rico, e etc e tal. E aí Jesus fala que é muito difícil o rico ser salvo, e aí os discípulos perguntam, mas então quem pode ser salvo? Aí Jesus, fitando neles os olhos, diz assim, isso é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Para Deus tudo é possível. Olha que coisa interessante. Homem salvar é impossível. Para o homem salvar é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, aqui também é mais uma discussão bem interessante sobre o Deus homem morto na cruz para fazer o impossível, né? Tanto para morrer sendo o Criador da vida, sendo o Senhor, sendo Deus e homem, quanto para dar a salvação, né? E, inclusive, na história do cristianismo é um pensamento muito comum, que se Jesus fosse um mero homem, uma mera criatura, mesmo que fosse uma criatura exaltada, o sangue dele não teria poder para salvar. E o sangue dele tem poder para salvar pela sua identidade de Deus e homem. E morre como Deus e homem. Sem também entrar exatamente na minúcia do que acontece com a natureza divina quando ele morre. Mas o fato é que Jesus era Deus e homem e morre como Deus e homem. Tá? E por quê? Porque ele vai ter que fazer uma obra impossível, que é salvar a humanidade. E para o homem é impossível fazer isso. Para o homem pecador é impossível se salvar, e um homem morrendo pelo outro homem não resolve nada do problema de ninguém. Agora, para Deus, tudo é possível. Mais uma perspectiva da divindade de Jesus, né? Jesus é o Deus que vai fazer o impossível, salvar os homens. Tá? E vai fazê-lo como Deus, porque só Deus pode assim fazer. Perfeito? Show de bola, galera. O que mais? Capítulo 20, verso 18. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, e ao terceiro dia ressurgirá. Que Jesus volta a reenfatizar a sua morte, tá? Ele que é Deus e homem. E ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, diz o capítulo 20, verso 28. Mais uma vez, Jesus sempre enfatizando a ideia de que ele, Deus, homem, vai morrer, né? Sem entrar na minúcia do que vai acontecer com a natureza divina quando ele morrer, mas ele sendo Deus e homem, é ele que vai para a cruz e vai morrer, tá bom?
Assim é, e essa é a nossa única esperança de salvação, beleza? Capítulo 22, versos 30 a 33. Olha que texto interessante. Os saduceus chegam ali e vão falar para Jesus, olha, mas tem a lei aqui do levirato, e aí teve uma mulher que casou com 7 homens e no final não teve filho de nenhum, e na ressurreição dos mortos, quem que vai ser casado com ela? Para querer zombar um pouco da doutrina da ressurreição. Aí Jesus diz que eles erram, não conhecendo o poder de Deus nem a Escritura, e aí ele fala assim, porque na ressurreição não se dão em casamento, serão como os anjos do céu, e ele fala, e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que declarou, o Deus os declarou? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam de sua doutrina. Então Jesus aponta a ideia da ressurreição dos mortos para, inclusive, revelar a divindade de Deus. Deus criou as pessoas e deu vida às pessoas para elas viverem. Por isso ele vai as ressuscitar. Inclusive, esses dias um cara colocou esse verso no meu canal, querendo dizer que isso aqui era a imortalidade da alma. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Para eles todos vivem, então, tipo assim, não existe ninguém morto, ninguém nunca morreu, porque todo mundo é alma imortal, e olha que bonito o ensinamento do Allan Kardec. E o texto, obviamente, faz referência explícita a isso aqui como significando ressurreição dos mortos. Então, Deus vai ressuscitar Abraão, Deus vai ressuscitar Jacó, Deus vai ressuscitar Isaac, porque ele é Deus de vivo e não de mortos, né? E aí as pessoas se maravilham da doutrina de Jesus. Aqui, no capítulo 22 ainda, a gente tem uma discussão interessante, verso 41. Reunindo os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, lhe chama de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha por inimigos os teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém podia lhe responder palavra. Nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Então, a pergunta que Jesus fez lá para os discípulos, quem eles dizem que o Filho do Homem é, se é um profeta, e se é o Cristo, e etc., ele faz para os fariseus. E os fariseus dizem, ele é filho de Davi, mas como é que Davi chama ele de Senhor? Ao dizer, disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Pai ao Filho, né? Para usar a linguagem trinitariana. Senta-te aqui à minha direita até que eu ponha para os inimigos, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aqui, Davi chama o Senhor do Senhor, que seria o Filho do Pai, Jesus, de Senhor, não de meu filho, né? E aí revelando, inclusive, né, a precedência de Jesus sobre Davi. Né? E, obviamente, para isso, Jesus tem que ser acima da humanidade, porque na humanidade, Jesus era filho de Davi, inclusive chamado assim nos evangelhos em muitos momentos. Mas na divindade, ele era acima de Davi. Né? Obviamente acima de toda a humanidade. E Jesus está se referindo um pouco a isso aqui dentro da sua relação, inclusive, com o Pai, né? Onde o Senhor fala a respeito dele, né? O Pai fala a respeito do Filho, que é para ele assentar-se à sua direita até que ponha os inimigos debaixo dos teus pés, e etc. e tal, né? Que inclusive é a passagem que vai fazer referência à ressurreição, né? Isso se cumpre literalmente depois que Jesus ressuscita, e aí ele vai se tornar lá o sumo sacerdote do santuário celestial à destra do Pai, né? E etc e tal, muito legal. Aí o que mais? No capítulo 25, dá uma olhada aí no verso 31 e no verso 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai. Então o Filho do Homem tem o exército dos anjos ao seu dispor, ele se assenta no trono da glória, ele é o rei no reino do Pai, né? Demonstrando inclusive a unidade entre o Pai, o Filho, etc. e tal, né? Se nós não tivéssemos uma trindade que é uma unidade, aí nós teríamos um problema. Quem seria o rei da eternidade? O Pai ou o Filho? Mas como há uma unidade entre os três, o Filho pode ser o rei no reino do Pai. Né? Tipo, não tem problema nenhum. E assim aqui ele se revela, né? O Filho do Homem, com seus anjos ao seu dispor, sendo chamado de rei, né? No contexto aí do reino de Deus.
revelando a divindade de Jesus, obviamente. Jesus é o rei onde Deus é rei, né? Deus é rei onde Jesus reina, porque Jesus é Deus. Beleza? Aí o verso 26 fala de Jesus sendo preso para ser morto, no capítulo 4, aliás, no verso 4. E aí no verso 26 até o verso 30, o que diz aqui? Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, dando graças, deu aos discípulos e disse: bebei dele todos, porque isto é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então aqui Jesus vai falar do derramamento do seu sangue, né? Que inclusive lá em Isaías 53 é descrito como o derramar a alma na morte. Né, que ele iria derramar a sua alma na morte, inclusive deixando bastante claro que Jesus iria morrer. Né? E aliás, né, nesse aspecto é um aspecto importante. Mesmo que a gente puder, no final da nossa grande reflexão, dizer que a parte divina de Jesus não morreu, mas a parte humana morreu, é importante entender que alma pertence à parte humana. Né? Então, se a parte humana de Jesus não morreu, além da parte divina não ter morrido, aí você tem de fato um Jesus que não morreu, né? Nem como Deus, nem como alma, e aí você tem não só a quebra da linguagem bíblica de que ele derramaria sua alma na morte, mas você tem a quebra da própria ideia de que Jesus morreu por nós. Se Jesus não morreu por nós, não tem evangelho, tá ninguém salvo, ninguém tem perdão dos pecados e acabou, né? Que inclusive foi a pergunta que eu fiz ao Elias Soares, ele não soube responder e apelou para a ideia da morte de Deus, né? Porque eu falei para ele, então, esse Jesus seu aí de alma imortal, ele sequer morreu pelas pessoas. Esse Jesus seu aí, ele morreu por alguém que não ia morrer, porque já é imortal, porque tem alma imortal. Aí o Elias Soares, obviamente, não sabe o que responder, porque nunca estudou a Bíblia. E aí, não, mas o que Deus morreu? Para não comentar o assunto óbvio, né? Que Jesus Cristo, homem, corpo, alma e espírito, se alguém quiser fazer a distinção tricotômica, morreu. Porque o homem morreu. Porque se aí você disser que o homem Jesus não morreu, aí a heresia é pior ainda, né, Elias Soares? Mas o Elias é um herege, está muito acostumado com heresia, né? E aí no capítulo 26 a gente tem ali o derramamento do sangue, né? Nos versos 26 a 30, que é exatamente o que a gente acabou de ler, que é para derramar o sangue para a nova aliança e etc e tal. E aí Jesus Cristo morre, ressuscita e recebe toda a autoridade no céu e na terra. Quando ele ressuscita, muitos santos ressuscitam e aparecem na cidade santa. E depois que ele foi crucificado, ele venceu a morte e ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra e manda batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando os discípulos veem ele lá no capítulo 28, verso 17, eles o adoraram. Aqui você fecha o ciclo do Evangelho de Mateus. Então, Jesus começa sendo adorado lá na manjedoura, Jesus termina sendo adorado depois da ressurreição. Jesus é procurado para ser morto desde o começo da sua vida, ele morre no final da sua vida, mas ele ressuscita. Ele é consistentemente chamado de Deus e homem, ele fala ser Deus e ser homem em muitos momentos do seu evangelho, e ele fala que ele vai morrer e vai ressuscitar. Por isso, o título do vídeo, A Morte do Deus Homem no Evangelho de Mateus. Quem acha que essa ideia toda é uma heresia, coloca a tradição católica romana acima da revelação divina. Jesus Cristo é claramente revelado como Deus e como homem, e como Cristo ele morre e ressuscita. A especulação sobre o que acontece com a parte divina depois da morte é uma especulação insondável e sem solução, assim como a própria humanidade de Cristo é uma coisa meio sem solução, né? Como é que Deus pode ser homem e homem pode ser Deus ao mesmo tempo? Você pode afirmar algumas coisas com base bíblica, mas você não consegue explicar e esmiuçar isso. Da mesma forma, essa ideia da pessoa de Cristo, Deus homem morrendo, como é que é? Ninguém explica. Mas a ideia de que Deus homem, Jesus Cristo, morreu por nós, é basicamente o fundamento do Evangelho. Quem nega isso é um herege, tipo Elias Soares, beleza? Então, no próximo vídeo desta série, a gente volta comentando um pouquinho mais sobre a história da doutrina cristã. Um abraço e até